O novo plano de 21 pontos para Gaza do presidente Trump promete paz, liberdade para os reféns e até o fim do Hamas. Enquanto ele se encontra com o primeiro-ministro Netanyahu na Casa Branca, surge a pergunta: qual o custo oculto? Porque por trás das manchetes, esse acordo pode exigir o impensável e o impossível. Fique por aqui. No episódio de hoje, mostramos os bastidores. Shalom, eu sou Mark Regev e bem-vindo a mais um episódio de Israel em Diplomático. E, como de costume, estou aqui com minha co-apresentadora, Ruthie Bloom. Oi, Mark. Bom te ver de novo. Como sempre, há muito a discutir. Então, vamos começar falando sobre esse chamado plano de 21 pontos que o presidente Trump apresentou com a ajuda de Jared Kushner e Steve Witkoff, pelo que entendi, e também Tony Blair. Então, e sabemos se também foi, digamos, elaborado com a ajuda de alguém do gabinete de Netanyahu, especificamente Ron Dermer? O que você acha que está acontecendo lá? E o que vamos ver desse acordo? É uma proposta bem ambiciosa. A ideia é acabar com a guerra, tirar todos os reféns, não ter o Hamas no poder em Gaza e ver a faixa de Gaza desmilitarizada para que ela não seja mais uma ameaça a Israel, que basicamente são os objetivos de guerra de Israel. Desmilitarizar o Hamas, Gaza não deve mais ser uma ameaça para Israel, certo? Sabe, isso é bom. Você está certo que o diabo pode estar nos detalhes. Eu diria, e talvez a gente possa descrever assim, que se estamos conseguindo o que queremos estrategicamente, podemos ser mais flexíveis em algumas questões táticas menores que vamos discutir. A grande questão é a seguinte: sabemos que essa é a proposta americana, sabemos que ainda há alguns pontos em aberto, sabemos que Israel basicamente concorda. Curiosamente, os países árabes, muçulmanos e a Turquia, aliados importantes do Hamas, estão de acordo. Catar, assim como outros países árabes e muçulmanos, está de acordo. E a dúvida é, o Hamas vai concordar? Porque já houve todas essas propostas na mesa no passado. E o Hamas não concordou. Eles não concordaram em libertar todos os reféns. Eles não aceitaram se desarmar. É possível agora, e os otimistas estão dizendo que é possível agora, justamente porque os turcos e os cataris, as pessoas que são aliados e amigos naturais do Hamas, sim, as pessoas que estão nesse eixo juntos, que se eles apoiarem o acordo, eles podem trazer o Hamas, quando no passado era impossível trazer o Hamas. Temos que esperar para ver. Ou pode-se argumentar que, se esses líderes malignos, como Erdogan da Turquia, estão envolvidos e apoiam algo, você precisa ficar extremamente atenta e pensar que isso não é bom. Mas esqueça isso por um minuto. O que eu diria, e acho que isso é verdade, que a entrada israelense, a entrada das forças de defesa de Israel em Gaza City ou nos arredores de Gaza City, o aumento das operações militares, junto com a tentativa de assassinato dos líderes do Hamas no Catar, na verdade teve um efeito. Realmente fez com que o Catar dissesse ao Hamas: agora não estamos mais pressionando vocês, saiam daqui. Vocês estão nos causando mais problemas do que vale a pena. Eu sei que todo mundo disse: meu Deus, o presidente Trump repreendeu Israel por tentar assassinar os líderes do Hamas no Catar. Mas, na verdade, talvez isso tenha contribuído para o fato de que parece haver algum tipo de acordo na mesa. Agora, o problema é que, novamente, eu concordaria com você, é claro, que se pudermos trazer todos os reféns de volta, mesmo que isso signifique libertar, 1.000 terroristas das prisões israelenses, o que, claro, eu sou contra. E vimos que foi por causa de uma dessas liberações das prisões em Israel que tivemos Sinwair, que orquestrou o massacre de 7 de outubro. Dito isso, nós realmente precisamos escolher nossas batalhas, por assim dizer, não só no campo de batalha, mas também em termos do nosso pensamento. E, portanto, há certas coisas que devemos estar dispostas a fazer. Como sempre digo, é importante manter a pólvora seca e estar pronta para eliminar qualquer terrorista que ameace.
Mas o que me preocupa, bem, são duas coisas. Primeiro de tudo, eu simplesmente acho impossível acreditar que o Hamas vai dizer, ok, vamos libertar todos os reféns. Eu simplesmente acho impossível acreditar. E por causa disso, até mesmo o presidente Trump, uma coisa que precisamos dizer, independentemente do que Trump tenha dito nesses últimos dias, incluindo: não vou permitir que Israel estenda sua soberania sobre a Judéia e Samaria, a chamada Cisjordânia. Ele tem sido extremamente claro sobre a necessidade de libertar todos os reféns. Agora, o Hamas, enquanto isso, está dizendo: nós não vimos nenhuma proposta de 21 pontos. Então, eu estou muito, muito cética. E também estou cética em relação ao que parece estar incluído nesses pontos. Agora, nós não sabemos. Muita coisa disso são vazamentos, talvez nem seja verdade. Uma das coisas que parece é que algum tipo de entidade palestina também vai ter, eventualmente, capacidade de governar em Gaza, e isso deveria ser totalmente inaceitável. Acho que aí está um verdadeiro problema. Se Netanyahu precisar concordar, certamente será com um plano que libere todos os reféns. Mas tem que haver um acordo de bastidores de que, se houver um tiro, qualquer coisa, qualquer ameaça, as forças de defesa de Israel têm liberdade para voltar e fazer tudo o que estão fazendo agora de novo, o que não é uma situação ideal ficar entrando e saindo, como tivemos todos esses outros anos. Então, eu realmente não, eu só fico muito cética em relação a isso. Concordo totalmente com você ao dizer que isso ocorre porque as forças de defesa de Israel entram em Gaza e o Hamas está sob pressão militar. E a esperança do otimista é que a combinação dessa pressão militar e da pressão diplomática, que agora, com sorte, virá do Catar e da Turquia sobre o Hamas, talvez consiga levar você até a linha de chegada. Talvez. Preciso destacar: todos esses europeus bem-intencionados dizem que Israel não deveria agir assim e pedem cessar-fogo. Eles simplesmente não entendem o que está acontecendo, porque é o fogo de Israel que talvez esteja tornando esse acordo possível. Eles são ignorantes ao pedir cessar-fogo e fim da guerra, não entendem? Isso é o oposto de buscar um acordo para parar a guerra. Você destacou corretamente o papel do Catar aqui. Agora, isso tem sido amplamente noticiado na imprensa israelense e em outros lugares. Eu não sei se isso é verdade, mas foi noticiado que os americanos pediram aos cataris para dizer ao Hamas: se vocês não aceitarem esse acordo, terão que deixar o Catar. Agora, a liderança do Hamas tem uma vida muito, muito boa lá no Catar. Eles vivem em hotéis 5 estrelas, eles levam uma vida muito confortável. E se eles forem ameaçados de exílio do Catar, se esses relatos forem verdadeiros, isso pode ser uma pressão muito, muito importante. Não sabemos se esses relatos são verdadeiros, mas é a pressão que precisamos. Também é uma forma de resolver esse dilema, porque você deve se lembrar que Netanyahu disse: nós vamos eliminar o Hamas onde quer que eles estejam, correto? Nós vamos encontrá-los e levá-los à justiça. E Trump disse publicamente que não quer mais que Israel ataque pessoas do Hamas no Catar, como fizemos algumas semanas atrás. Então, se houver um acordo e concordarmos que, como parte desse acordo, os líderes do Hamas podem deixar Gaza e assim por diante, existe uma maneira de resolver essa questão que pode funcionar para todos. Mas, mais uma vez, concordo com você quando disse que é bem possível, apesar de todas as críticas na época em que Israel foi atrás dos líderes do Hamas no Catar, que talvez isso tenha ajudado a avançar as coisas. Isso talvez também incentive os cátaris. Sabe, quando alguns, você sabe, eles gostam de bancar os pacificadores, mesmo tendo sangue nas mãos, nós sabemos disso. Mas eles gostam de bancar o pacificador responsável. Eles, de repente, entenderam que se isso continuar, também os afeta. A Força Aérea de Israel visita o país deles à noite mirando no Hamas, mas eles não gostam disso. Então, é possível que o ataque israelense tenha realmente nos ajudado a chegar onde estamos agora? Eu realmente acredito nisso. Não tenho dúvida de que ajudou, porque eles disseram que é uma coisa quando a gente só conversa e conversa. Se um prédio é bombardeado, ninguém quer isso. Você é um problema. O Hamas virou um problema para eles. O problema é que mesmo que eles sejam exilados, mesmo que sejam expulsos do Catar, então eles vão para a Turquia ou vão, quero dizer, não é... Olha,
O problema com todos esses acordos e o problema com o mundo, um eixo que é criado, digamos, com interesses em comum, por exemplo, um eixo anti-Irã. O problema disso é que você também está falando de inimigos de Israel e apoiadores do terrorismo. A Turquia também recebeu o Hamas. Quero dizer, então estamos em uma situação difícil, sempre presos entre a cruz e a espada nesse sentido. E a ironia de todos esses acordos, e primeiro de tudo, eu acho realmente revoltante que até mesmo políticos israelenses, não só europeus, certo? Os opositores israelenses, políticos, falem sobre isso como se o governo de Israel tivesse sido intransigente. Até agora, durante toda essa guerra, o governo israelense concordou com todos os acordos de reféns que foram propostos, todos eles, e conseguiu tirar o máximo possível de reféns de lá. A ideia de que, e não é só o Netanyahu especificamente, mas culpar o governo pelo fato de que os reféns ainda estão lá, os 48 reféns restantes, dos quais 20 estão vivos, ainda estarem lá, isso é revoltante porque alimenta essa narrativa europeia falsa. Você afirma que eles são ingênuos ao pedir cessar-fogo e fim da guerra. Eu não dou aos europeus o benefício da dúvida de serem ingênuos. Acredito que há algo mais grave em jogo do que apenas ingenuidade. Mas tudo bem, digamos que estão sendo ingênuos. A oposição israelense não tem desculpa para ser ingênua desse jeito. E realmente, né, isso alimenta o antissemitismo no mundo atualmente, essa ideia de que, de alguma forma, Israel é um agressor. Israel não está fazendo nada pela paz. Então, eu passo muito tempo de boca aberta por causa nossos políticos de oposição que estão no poder hoje. E, claro, os ex-políticos que viajam pelo mundo e basicamente repetem clichês antissemitas. Então, só para lembrar que em uma democracia parlamentar o papel da oposição é se opor. E é trabalho deles criticar o governo, e eles devem ser uma alternativa, mas em tempos de guerra também deveriam ser uma fonte de unidade nacional e assim por diante, dizendo, sabe, nós apoiamos o governo nisso, naquilo e em outras questões. Como no discurso de Netanyahu na Organização das Nações Unidas, ele falou sobre o que foi mesmo 99,1% dos membros do Knesset que eram contra o Estado palestino, e ele disse que isso representa a esmagadora maioria deles. Isso, sabe, isso é 90% de Israel. Era importante para ele dizer que, em questões como essa, a oposição está comigo. Eu não estou, de alguma forma, desconectado da realidade política israelense. Eu não estou sendo guiado por um bando de extremistas malucos que estão me empurrando para uma direção para onde Israel quer ir. Em outras palavras, a oposição tem o papel de se opor, espera-se que façam isso de forma responsável, porém. Obviamente, algumas das declarações que foram feitas, talvez não dos líderes ativos da oposição, mas de outras pessoas, talvez, eu entendi a expressão que você acabou de fazer, não sei se a câmera captou. Houve declarações, mas alguns líderes da oposição estão perdendo apoio. Um subiu, outros estão com números ruins, alguns talvez nem cheguem ao próximo Knesset, segundo as pesquisas. Então, isso é política. Você disse que está muito duvidoso e eu acho que você não está... Sabe, às vezes é bom ser um pouco duvidoso, que o Hamas vai concordar com isso de qualquer forma. Mesmo que haja esse acordo na mesa e Turquia e Catar apoiem e haja toda essa pressão dos amigos e aliados deles. Sim, depende deles apoiarem o acordo, que pode não acontecer. Não sabemos o que o Hamas fará, podemos esperar por um acordo, mas é possível que você esteja certo e o Hamas não siga nessa direção, porque entregariam todos os reféns. Eles vão começar jogos, alegar que não encontram alguns, como já sugerido hoje cedo com 2 reféns desaparecidos. Eles culpam Israel pelos ataques israelenses. Eles não sabem. Então, mas eu diria que, mesmo nesse cenário, o fato de Netanyahu ter mostrado aos americanos que está disposto a ir além para tentar conseguir um acordo. Mais uma vez, se você me permite dizer, acho que isso é bom para Israel. Se isso não funcionar, ficará muito claro, como foi no plano Witkoff anterior, que Israel aceitou e o Hamas rejeitou. Acho que também é importante para Israel saber que fizemos tudo o que podíamos para tentar tirar os reféns.
que fizemos tudo o que podíamos para tentar conseguir esse cessar-fogo. Se o Hamas disser não, acho que isso dará a Israel cobertura diplomática, apoio americano, para continuar com a campanha militar. E o Hamas precisa saber que, se disser não, a campanha militar continua e a cidade de Gaza continuará enfrentando essa operação israelense que, no fim das contas, tem como objetivo acabar com um dos dois últimos redutos do Hamas. Certo, mas aqui está a questão com o Hamas. Nós já basicamente destruímos o Hamas. Claro, não todos do Hamas, Nick. E claro que não os apoiadores do Hamas na Judéia, Samaria e Jerusalém Oriental. Existem muitos apoiadores do Hamas e até alguns membros do Hamas. Mas não é isso que eu quero dizer, né? Nós, basicamente, destruímos o Hamas, sua capacidade militar, capturamos sua liderança, etc. Tudo o que eles têm são aqueles reféns. É só isso que eles têm agora. E eles continuam recrutando. Eles usaram a ajuda humanitária como uma ferramenta de recrutamento para novos terroristas, para substituir aqueles que foram mortos, indo até uma família com filhos adolescentes e dizendo: vamos te dar comida se você nos der seu filho. Sabe? Por causa disso, sabemos que novos membros estão sendo recrutados o tempo todo. Mas a única influência real que eles têm são os reféns. Então, eles realmente não têm interesse em acabar com a guerra, já que não se importam com a vida humana nem com a deles, muito menos com a dos reféns. É tudo o que eles têm. Então, estou tentando entender o que os persuadiria a abrir mão disso. O outro lado disso, como Netanyahu apontou durante seu discurso na Organização das Nações Unidas, ele também teve que deixar claro que reconhecer o Estado palestino nessas condições, ou neste momento, sob quaisquer condições, está errado. E a autoridade palestina, que acredito também estar incluída neste plano de 21 pontos. A autoridade palestina está dizendo: sim, queremos que o Hamas entregue suas armas e as entregue para nós. Veja, é claro que a autoridade palestina odeia o Hamas, por isso Mahmoud Abbas não realiza eleições há 20 anos. Porque ele sabe que o Hamas vai ganhar e ele perderia o poder, mas também não podemos permitir isso. Então a questão não é só o que está acontecendo com o resto do acordo, mas especificamente os reféns. O que o Hamas ganharia, estou tentando entender. Sabemos o que a autoridade palestina ganharia se o Ocidente acreditasse nas mentiras deles de que não são terroristas, mas o que o Hamas ganharia ao devolver os reféns. Eu não consigo pensar em nada. Bem, ainda não há uma decisão. Mais uma vez, a gente esperaria, mas por causa de uma confluência de fatores, a operação militar israelense e a ameaça disso se intensificar ainda mais, seus amigos e aliados próximos, as pessoas que você sabe são como o grupo de referência deles, por assim dizer, os turcos e os cataris. A situação é possível e a ameaça, se for verdade, a ameaça de que eles seriam expulsos do Catar, que é onde vivem suas vidas luxuosas, a liderança. Sim, tudo isso poderia mudar o jogo? Como eu disse, ainda não há uma decisão. Você levantou a questão da autoridade palestina e eu sei que já tivemos essas conversas antes. Aqui eu disse logo no começo dos meus comentários, eu disse que há coisas que Israel não gosta, talvez nos 21 pontos, e são as mesmas coisas que Israel gosta. E eu estava dizendo, até o ganho estratégico, se esse acordo funcionar, isso supera qualquer tipo de questão tática, e eu acredito que sim. Acho que ainda não há um rascunho final, ninguém o viu, talvez nem exista. Netanyahu disse domingo que está em andamento, mas precisa haver um caminho para um futuro Estado palestino. Acredito que seja possível ajustar a linguagem. Fui diplomata por anos e diplomatas brincam com palavras. Kissinger citou a famosa frase: você tem ambiguidade diplomática. Você pode fazer muita coisa em redação. Novamente, eles não pedem a criação de um Estado palestino, mas sim alguma estrutura, um caminho para isso. Existem várias formas de abordar, como fez Ariel Sharon em 2003 com o famoso roteiro, que George W. Bush colocou na mesa, e Israel teve problemas com algumas partes disso também, então aceitamos o documento em princípio. E depois tivemos uma lista de, qual era a palavra? Ressalvas.
E assim, Israel tem o direito de aceitar o documento e depois expressar suas ressalvas. E pode tornar essas ressalvas oficiais, elas podem ser uma decisão do governo, uma decisão do gabinete, e essa é uma forma de lidar com isso. Eu acho que outra forma de lidar com isso, né? Essa ideia de que a autoridade palestina teria algum tipo de papel futuro em Gaza. E nós sabemos o que você pensa sobre isso. E há uma maneira de garantir que esse papel seja apenas simbólico. E há uma maneira, mesmo que seja apenas simbólico, de fazer com que, você sabe, a autoridade palestina teoricamente se comprometeu com reformas e mudar seu mau comportamento, como financiar o terrorismo, o discurso de ódio e um sistema educacional que incentiva jovens palestinos a odiarem judeus. Se você condiciona o envolvimento da autoridade palestina em Gaza ao cumprimento real de suas promessas, como eles sempre prometem e não cumprem, é uma aposta segura para Israel impor essa condição. Assim como já se comprometeram, não podem discordar. Então, acho que essa é uma maneira de contornar algumas dessas questões que aparentemente estão nos 21 pontos, que talvez sejam um pouco difíceis para Israel aceitar. Sim, mas ao contornar essas questões, e você está certa, Israel pode fazer ressalvas. Porém, desde os acordos de Oslo, além de não cumprirem promessas de reforma e de combater o terrorismo, eles também não sofrem consequências por isso. Ok, quero dizer tudo bem se você quiser ser você mesma e dizer, ambiguidade diplomática. Ok, tudo bem, mas para quê? Certo, se a questão é o que acontece quando eles violam isso. Agora, minha posição é que precisamos cancelar completamente os acordos de Oslo, que já estavam mortos mesmo. Dissolver completamente a autoridade palestina. A autoridade palestina é apenas uma organização terrorista de terno e gravata. Nós não podemos. Ela não serve para nenhum propósito positivo e realmente coloca Israel em perigo. E não é como Gaza, da qual nos retiramos, e Gaza está em uma fronteira. A autoridade palestina está bem dentro das nossas fronteiras. A autoridade palestina coloca em risco nosso espaço aéreo, nossos campos eletromagnéticos, nossos aeroportos, e estamos vendo isso todos os dias. O terrorismo é tanto que os próprios residentes da autoridade palestina têm cometido atos de terror contra israelenses, mas também muitos foram impedidos. E eu sei disso por alguém que trabalha na polícia de fronteira. Todos os dias há grandes ataques terroristas que não acontecem porque são impedidos. Isso é bem dentro das fronteiras de Israel. Então, minha posição é que a autoridade palestina precisa ser dissolvida. Não é dizer, ok, bem, se vocês reformarem, nós sabemos que eles não vão reformar. É como... Bem, claro, se eles reformassem, seria como dizer que se o Hamas reformasse, então eles não seriam quem são, certo? Porque Fatah é o legado de Arafat, o partido que a facção a qual Mahmoud Abbas pertence é o Fatah, que é a Organização para a Libertação da Palestina, que era Arafat. Esses são grandes terroristas que eles têm o plano de etapas diferente do Hamas, que diz, vamos apenas matar todos os judeus agora, o mais rápido possível. Mas a autoridade palestina tem o plano de etapas. E vemos isso na mídia deles, né, nas mesquitas, nos sermões, nos livros escolares. Eles dedicam jogos esportivos a mártires. Nós vemos isso, então não há chance de eles reformarem. Tem que ser algo totalmente diferente. Não há chance. Mas se isso for verdade, e pode ser, então Israel não tem problema. Porque se houver envolvimento palestino ou da autoridade palestina no futuro governo de Gaza como parte de um consórcio, eles não teriam monopólio, certo? Isso está condicionado a eles fazerem um BNC. E eles não conseguem fazer um BNC ou se recusam a fazer um BNC, seja qual for o motivo, isso significa que eles não terão o papel deles. Esse é o preço que eles pagam. Você perguntou antes qual é o preço que eles pagam. Se eles querem envolvimento em Gaza, eles têm que tomar essas medidas. Se não tomarem essas medidas, nada acontece. Então pode-se dizer que é um bom resultado para Israel. Acho importante destacar a segurança. Israel, em qualquer estrutura, deve ter controle predominante nessa área, e isso precisa constar nos 21 pontos. Vamos ser francos, ninguém, nem americanos, nem franceses, nem emiradenses, nem sauditas, ninguém vai desmilitarizar o Hamas. Ninguém vai garantir que o Hamas seja desmilitarizado.
Só Israel pode garantir a desmilitarização de Gaza. Por isso, é essencial que Israel continue presente durante esse processo. Isso não quer dizer que devemos recolher o lixo nem sermos civis controlando Gaza. Desde o começo da guerra, o primeiro-ministro, o governo, disse que estamos abertos a um regime civil palestino, um governo em Gaza que não seja anti-Israel, hostil a Israel e queira paz com Israel. O primeiro-ministro reafirmou isso na Organização das Nações Unidas recentemente, mas o controle de segurança deve ser nosso, ninguém fará melhor. Ninguém mais fará esse trabalho. Isso foi o que todos os europeus, você sabe, eles falaram sobre os bem-intencionados antes. Disseram, queremos um Estado palestino, mas o Hamas não fará parte. Pergunto, quem vai impedir isso? Isso recai sobre Israel, certo? Acho que esse é o modelo que você mencionou antes, e nisso discordo fortemente de você. Você disse que Israel deveria pedir o desmantelamento da autoridade palestina. Então, você precisa fazer as seguintes perguntas. Se a autoridade palestina não estiver lá, quem, o que estará em seu lugar? E eu não quero ser o advogado da autoridade palestina. Concordo com todas as suas críticas à autoridade palestina. Só discordo do que você diz sobre as consequências disso. Eu não acho que seja por acaso que Netanyahu está no poder há mais de uma década e ele nunca tomou uma decisão de dizer que a autoridade palestina você sabe, existem todos os tipos de razões muito práticas para, apesar de todos os problemas com a autoridade palestina, por que Israel não pediu a extinção da autoridade palestina? Podemos discutir mais, se quiser. Concordo com todas as suas críticas à autoridade palestina. A questão é, o que aconteceria sem ela? Quem preencheria esse vácuo? Acho que essas são perguntas difíceis. Bem, eu acho interessante. O que você aponta sobre Netanyahu é verdade, mas Netanyahu, assim como o resto de Israel, também vê como as coisas mudaram. Por mais que tenham mudado, também permaneceram as mesmas. Algo mudou desde 7 de outubro de 2023. Estamos chegando ao segundo aniversário. Netanyahu também sabia sobre o dinheiro do Catar entrando em Gaza. Havia o que chamamos de concepcia. Não foi só o Netanyahu. Era todo o exército, todo o aparato em Israel. Pensavam que bastava manter os gazenses, e o próprio exército também defendia isso. Manter os gazenses sem passar muita fome, etc. Precisamos dar permissões de trabalho para eles e deixar o dinheiro entrar em Gaza para mantê-los apaziguados. Agora, todos sabemos disso desde o 11 de setembro e antes, que terrorista. O terrorismo não é, resolvido dando dinheiro para as pessoas. Terroristas muitas vezes são ricos. Eles vêm de boas famílias. Osama Bin Laden. Exatamente. Esse é o meu ponto. Meu ponto é que isso é besteira, mas tudo bem. Eu não estou culpando Netanyahu por isso. O que estou tentando dizer é que é do mesmo jeito que Aric Sharon, quando ele disse, ok, quando nos desengajamos de Gaza, o que significa tirar até o último judeu de lá, ele disse na época, um passo em falso, uma pedra, um foguete, qualquer coisa lançada por cima daquele muro que criamos entre nós e eles. Ok, beleza, vocês estão tentando nos matar, então fiquem com Gaza. Não tem judeus lá dentro, tudo bem. Se o líder da oposição quer relevância, não está conseguindo, já que suas pesquisas estão em dígitos simples. Certo, é isso mesmo. Não é fácil para ele. Você está certo? Talvez seja por isso que ele está dizendo coisas extremas, porque está sob pressão. Eu não sei. Eu queria mencionar, a partir do discurso de Netanyahu, que ele foi muito caloroso na forma como respondeu aos comentários do presidente da Indonésia alguns dias antes dele, e eu acho que não foi por acaso. Não acho que nada naquele discurso seja acidental. E Netanyahu falou sobre a possibilidade de ter um acordo. Ele não disse um acordo de paz, normalização, mas falou sobre um acordo com a Síria, disse que há conversas diretas acontecendo, falou sobre o desejo dele de abrir negociações com o Líbano, e Trump já falou antes sobre expandir os acordos de Abraão, isso faz parte do legado dele, parte do desejo dele, e por que as pessoas, você sabe, toda essa questão do Prêmio Nobel da Paz, sim, e ele realmente merece pelos acordos de Abraão, que ele não recebeu. Eu acho que ele deveria ter recebido pelos acordos de Abraão, sim, mas agora queremos expandir isso.
e as pessoas falaram sobre a Indonésia fazer parte disso, falaram sobre a Arábia Saudita fazer parte disso, e eu acho que também toda essa estrutura de Gaza com os países árabes, será que não é talvez também o veículo para reiniciar e reenergizar o processo de normalização? E é por isso que eu disse para você antes, e repito, me desculpe por parecer um disco riscado, sim, mas pode haver algumas questões táticas que são difíceis para Israel, mas se nas questões estratégicas maiores, certo, se o objetivo é realmente desmilitarizar Gaza, desarmar o Hamas e que Israel permaneça com o controle geral de segurança, e no âmbito desse acordo de cessar fogo e libertação de reféns, as relações de Israel com certos países árabes e muçulmanos líderes serão aprimoradas e há uma chance de avançarmos com Síria e Líbano ao mesmo tempo, sim, eu diria que esse é um bom processo. Mais uma vez, entendo que pode haver algumas coisas aqui que são difíceis para o público israelense, que são difíceis para pessoas como você. Eu sempre penso, sabe, nunca devemos cair na armadilha palestina e dizer que se não for 100% do que queremos, dizemos não sim. Se for 95% bom para nós, já basta. Ah, Mark, é engraçado dizer nós. Não falamos que só aceitamos se for 100% bom para nós? Não, a gente sempre diz sim quando é 95% ruim para nós. Certo, e nós temos um histórico disso, né, sob várias lideranças em Israel, então não venha com essa aí, eu tudo. Eu disse que só vou acreditar quando eu ver se os reféns forem libertados, porque se eles não forem, nenhum desses outros pontos é relevante, exceto que vai significar que nós perdemos a guerra, capitulamos para o Hamas. O que você quiser, isso não contribui para nenhum tipo de paz no Oriente Médio. Um segundo ponto é que eu também concordo que deveríamos ter relações melhores com nossos vizinhos. O problema é que os países dos acordos de Abraão estão meio que recuando, no sentido de que, originalmente, todos disseram que a paz. Os acordos de Abraão mostraram que a paz não necessariamente depende de um requisito de paz entre Israel e os vizinhos árabes não ser um Estado palestino. E agora, todo mundo está dizendo: bem, se não houver um Estado palestino, os acordos de Abraão estão em risco. Posso corrigir? Você sim, por favor. Posso corrigir? Você sim, por favor. Os acordos de Abraão foram estabelecidos sem a criação de um Estado palestino. A linguagem, pelo que entendi dos 21 pontos, é algum tipo de caminho, uma direção meio nebulosa em direção à criação de um Estado palestino. Se os palestinos fizerem A, B, C e D, o que você acha que eles nunca vão fazer mesmo? E acho importante dizer que concordo com você quando diz que não precisa haver um Estado palestino para que essas coisas aconteçam, para que essas coisas boas aconteçam, sim, mas você precisa poder marcar a caixa, tem que ter algo. Mesmo nos acordos de Abraão, Israel fez certas coisas na questão palestina, então temos que pagar o preço, que é um preço que não vai ser pago, porque não é a criação de um Estado palestino, é algo menor do que um Estado palestino. É isso que eu estou dizendo. Você está dizendo que o que temos que fazer é apenas fazer de conta, né? Sim, fazer de conta, sabe? É interessante porque fazer de conta é importante. Na diplomacia internacional, às vezes isso nos coloca em grandes apuros, porque enquanto estamos fazendo isso, e eu concordo com você, pode dizer porque eles precisam disso para consumo interno, isso não é um problema. O problema é quando isso vira parte da linguagem, da retórica, e isso tem um efeito na ideologia, e isso afeta como as pessoas veem as coisas. E esse é o perigo de fazer de conta. Isso vai se infiltrando e, antes que você perceba, há uma espécie de hipnose, certos termos que introduzimos e depois você não consegue mais se livrar deles. Esse é o meu medo. Mas, novamente, tudo o que estou dizendo aqui é, além de todo o resto, e você sabe que eu sou alguém que disse que precisamos alcançar uma vitória real sobre o Hamas. Mas eu também preciso enfatizar que, apesar do que a oposição israelense e muitos esquerdistas em Israel e fora de Israel gostam de pensar, eles gostam de achar que são os únicos que querem acabar com a guerra e libertar os reféns. Vamos deixar claro, todos queremos o retorno dos reféns e o fim da guerra. Nós só precisamos não estar em perigo.
E o problema é que o Hamas não está libertando os reféns. E sem libertar os reféns, esse é outro ponto que nós não seremos vitoriosos. Não seremos. Ok, eu também não considero isso uma vitória. Estou muito preocupada porque todos falam desse acordo o tempo todo. Mas sem os reféns, por que deveríamos nos arriscar? Por que deveríamos libertar terroristas sedentos de sangue? Por que deveríamos fazer todo tipo de coisa em Gaza? Deixar os líderes do Hamas irem embora? Todos esses pontos não têm nenhum significado se não conseguirmos nem trazer os reféns de volta. Entendo que esse é o pré-requisito para os 21 pontos. Os reféns nos primeiros dias do acordo deveriam, todos os reféns dos mortos e dos vivos, 20 vivos e cerca de 28. Nas primeiras 48 horas. Isso é o que deveria acontecer. Então esse é o ponto decisivo, certo? Você acredita que isso vai acontecer? Deixa eu te perguntar. Você acredita que o Hamas vai concordar com isso? Então, eu não sei. Acredito que agora há mais fatores que tornam isso mais provável do que há 2 semanas, mas isso é suficiente para acontecer. Eu não sei. Mas, mais uma vez, como eu disse antes, e com isso precisamos encerrar porque estamos ficando sem tempo. Peço desculpas. Vamos continuar isso quando nos encontrarmos novamente na próxima semana. Mas mesmo que o Hamas diga não, né, à disposição de Israel em considerar essas ideias, à disposição de Israel em aceitar essas ideias, eu acho que isso nos dá aí a capacidade, se precisarmos, se o Hamas disser não, de continuar a guerra até a vitória. Amém? E agora, antes de encerrarmos, gostaria de dizer que esta semana, depois de amanhã, entraremos no Dia do Perdão. Por isso, desejamos aos nossos telespectadores e ouvintes judeus um Gemar Shatima Tufa. Voltaremos na próxima semana. Fiquem ansiosos por isso.